Hoje a gente vai começar a nossa atividade de visualização de dados no Python usando o Google Colab. Lembrando que o link para esse notebook está na descrição do vídeo e que assim que vocês clicarem nele, para vocês poderem editar, venham aqui em File, ou Arquivo, ou Ficheiro, e aqui Save a Copy in Drive, ou salvar uma cópia no Drive, tá bom? Depois, se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir editar e vão conseguir mudar as coisas aí no Drive de vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é conectar esse nosso notebook ao nosso Google Drive. Para isso, a gente vem aqui, eu coloquei escrito aqui, tá? Leiam o que eu coloco escrito aqui, turma, beleza? Leiam o que está escrito aqui. Então, vocês vão clicar nessa pastinha esquerda e vão clicar aqui nessa outra pastinha. O meu já está conectado, mas eu vou revogar o acesso aqui. Vai estar assim para vocês, beleza? Vocês vão clicar aqui na pastinha, certo? E aí vão clicar aqui. Vocês vão conectar aqui, beleza. E aí vai montar o drive de vocês. Caso isso não funcione, vai criar uma nova célula de código e falar, rode essa célula para ter acesso. Vocês vão rodar ela e vão clicar em continuar, depois selecionar todos e depois conectar, tá? Vocês vão selecionar ali a conta de vocês. Enfim, só fiquem atentos para clicar e selecionar todos, tá bom? Agora, gente, a gente está conectado aqui ao nosso Google Drive, então nós temos acesso a todas as nossas pastas e todos os nossos arquivos aqui dentro, perfeito? Então, quando a gente for instalar uma biblioteca, né, a gente vai usar a pip install, e quando a gente for rodar as nossas linhas de código, geralmente elas têm uma estrutura assim, variável ou objeto, tá? Igual a biblioteca que vocês querem, ponto, a função que vocês vão usar e entre parênteses os argumentos. Ou variável igual a variável, ponto, função e os argumentos. Esse segundo caso é quando vocês vão trabalhar em cima de variáveis ou objetos já construídos, tá? Aqui dentro. Aqui eu trago uma célula, exemplo para a gente usar o pip install. Só que vocês não precisam rodar ela, tá? É só para mostrar como que a gente instalaria os diversos pacotes que a gente vai usar aqui dentro desse notebook hoje. Pandas, NumPy. Pandas é uma biblioteca usada para trabalhar dados tabulares, então tabelas. E é muito usada. NumPy é para a gente trabalhar com dados matriciais. Matplotlib e Seaborn são bibliotecas usadas para a gente gerar gráficos, né, para visualização dos nossos dados. Essas bibliotecas, por serem muito comuns, elas já estão pré-instaladas, já vêm pré-instaladas no nosso notebook. O que a gente precisa fazer é só importar elas. E como que a gente importa? A gente digita import, o nome da biblioteca que você quer importar. E aí, esse as aqui, para a tradução do português, é como. Então, aqui, né, uma tradução, uma interpretação dessa linha seria: ei, importe a biblioteca pandas como PD. Por que eu coloco esse SPD? Porque a gente usa essas bibliotecas muitas vezes. Então, a gente tem a opção de encurtar ou abreviar esse nome para a gente não ter que sempre digitar pandas. Imagina, sempre que você for plotar, você ter que digitar matplotlib.pyplot. É muito mais fácil a gente digitar plot, né? Esse PLT aqui. Então, é por isso que a gente coloca esse as-PLT ou as-SNS. Tá? Agora, a gente vai carregar nosso arquivo aqui. Então, nós vamos chamar a biblioteca pandas. Aliás, vamos nomear esse nosso objeto como dados, vamos passar o igual, porque aí nós vamos armazenar tudo que está aqui, né, à direita do sinal de igual, nesse nosso objeto. Então, aí a gente chama a biblioteca pandas, e dentro dessa biblioteca pandas, a gente pede para ele chamar essa função readCSV.
Um negócio legal aqui que eu vou mostrar para vocês é, professor, eu não sei que função que eu posso usar ou quais as funções. Você pode digitar dados igual pd, ponto, e aí vai aparecer para vocês a inteligência artificial do Google, o Gemini, já completando aqui, né, a linha para vocês, e aí vocês podem ir apertando Tab, ou vai aparecer para vocês as opções de funções que tem dentro dessa biblioteca Pandas. Tá? Então aqui, ó, são todas as funções que vocês têm dentro da biblioteca Pandas. Lembra que aqui, ó, eu falei para vocês que a gente escreve biblioteca, ponto, função? Então, você digita ali a abreviação que você deu para essa biblioteca, ponto, e aí vai aparecer todas as funções necessárias. Inclusive, já aparece até uma colinha, ó, pd.readcsv, e já aparece até uma colinha para você ver o que ele pede. Aqui, ó, se você clicar do ladinho, né, é o caminho do arquivo. Então, eu vou selecionar isso aqui. Professor, não apareceu para mim. Se não aparecer, você só clica aqui, ó, dentro do parêntese, e aí ele vai abrir essa janelinha, e aí você pode vir aqui, ó, e aí você pode ver aqui o que está pedindo, tá? De argumento. Ou você pode selecionar aqui, e aí mantém também o cursor sobre, e aí ele também aparece para você ver, né, o que essa função pede como argumentos, tá? Ok. Aqui provavelmente vai estar assim para vocês. Acho que vai estar cole o link do seu arquivo aqui. Se não tiver, tudo bem. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque aí você vai procurar aqui no seu Drive onde que está esse arquivo. Eu sei que o meu está em aulas, na minha disciplina aqui, né? E aí está em Python para análise de dados. E é esse segundo aqui, tá? Vamos pegar e aqui nos 3 pontinhos, a gente vem em Copy Path. Vocês podem pré-visualizar esse arquivo dando 2 cliques nele. Tá? Vamos fechar aqui. Vocês podem pré-visualizar ele aqui. Tá? Ele vai aparecer. Então, você pode pré-visualizar. E você pode clicar aqui com o botão direito também e Copy Path. Então, vamos lá. Vamos colar aqui. Para colar aqui, só dá um Ctrl V. E aí, rodar. E esse dados aqui está falando que... olha aí, eu cometendo uma gafe aqui. Eu esqueci, eu mostrei para vocês essa célula e esqueci de rodar ela. Então, eu não importei as bibliotecas. Como eu não importei, ele está falando, ó, você não definiu nada como PD. Significa que eu não importei nada e não chamei nada como PD. Mas agora vai rodar. E aí, quando eu coloco esses dados aqui, ele carrega para mim, né, o meu data frame. Eu sei que esse data frame tem 8.972 linhas e 13 colunas. Professor, não quero ver tudo. Só você clicar aqui, dar head, e aí ele vai carregar apenas as 5 primeiras. Ó, que legal. Professor, eu não sei o que essa função faz. É só você selecionar ela aqui, ó, com parêntese tudo, deixar o cursor aqui, e aí ela vai carregar. Você pode abrir aqui no tab, né, abrir a aba dela, e aí aqui ela vai te ensinar como usar essa função. O padrão é carregar as 5 primeiras linhas. Lembrando que em Python o 0 também é indexado, né? Então a indexação começa no 0, aliás, e aí é 0, 1, 2, 3, 4. Imagina que eu quero carregar os primeiros 10 valores. É só colocar 10 aqui, carregar de novo e pronto, eu tenho os primeiros 10 valores. Professor, mas o meu CSV é muito grande. Eu não quero, e toda vez que eu vou ler ele, demora muito. É só você comentar isso aqui. Como que comenta? Digita um asterisco aqui ou Ctrl, ponto e vírgula. Tá? Ctrl, ponto e vírgula aqui. Ctrl, ponto e vírgula. Isso é interessante para quando a gente quiser selecionar, ó, e comentar várias linhas de uma vez. Entendeu? Ctrl, ponto e vírgula. Fechou. Então, carreguei minhas primeiras 10 linhas aqui. Depois disso,
a gente pode selecionar apenas colunas de interesse. Como que a gente faz isso? Vamos criar um novo objeto, e aí eu vou armazenar nesse novo objeto, eu vou passar, né, meus dados, que eu acabei de carregar aqui, ó, meus dados originais, né? Dados, e aí duplo colchete, e vou passar o nome das minhas colunas, de interesse. Então, aqui eu estou passando data, hora, estado e município, né? Estado e município. Aí vocês podem só vir aqui, copiar e colar. Né? Cola aqui. E aí tem que passar os nomes das colunas como texto, né? Ou seja, tem que passar ele entre aspas, porque a gente está chamando o nome das colunas como texto. Vamos selecionar aqui. Pronto, agora eu tenho um novo data frame, um novo objeto, apenas com essas colunas. Para eu plotar os dados mensais, eu também preciso criar uma nova coluna. Aqui eu mostro para vocês como criar colunas. E preencher essa coluna com valores igual a 1. Então, aqui eu uso dados filtrados, digo o nome da coluna que eu quero dar para ele, né? Então, colchetes e aspas, o nome da coluna, e os valores que eu quero colocar aqui. Pronto, criei. Agora o meu data frame filtrado tem data, hora, estado, município e a coluna que eu acabei de criar queimada. Outra coisa que eu preciso fazer também é converter essa coluna data, hora para o formato de data, certo? Para fazer isso, nos meus dados filtrados, eu seleciono apenas a minha coluna. Então, aqui eu estou trabalhando apenas com a minha coluna data, hora, e como que eu seleciono ela? Abro chaves e passo o nome da coluna de interesse que eu quero trabalhar aqui dentro dessas chaves, tá? Faço igual, chamo a biblioteca pandas e dentro dessa biblioteca pandas, de dentro dela, eu chamo a função to_datetime. O que eu vou passar de argumentos? Os meus dados filtrados e a coluna data, hora, porque é a coluna que eu tenho interesse em converter para o formato de data. Vou rodar. Pronto. Converteu já para minha... E aí, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar os valores para cada mês. Então, eu crio um novo objeto chamado dados filtrados mensais. E aí, lembra que lá, até então, eu estava passando a biblioteca, né? Eu estava passando a biblioteca e a função. Agora, eu vou mostrar a biblioteca e função. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente passa variável, ou objeto, ou data frame, ponto função. Porque eu quero rodar uma função em cima dessa variável, desse objeto, desse data frame. Então, eu venho aqui e dados filtrados, que é meu objeto, né, que eu acabei de criar aqui, certo? Ponto group by, que ele está agrupando por, e aí eu falo, olha, usa a função grouper da biblioteca pandas para agrupar de acordo com a coluna data, hora numa frequência mensal. Mas mantenha também o estado e o município. Eu também quero que você agrupe, né, pelo estado e município. Eu quero que você mantenha isso aqui. Então, se o estado for igual, vai colocar tudo igual. E se o município for igual, vai colocar tudo igual. E aí eu quero que você agregue esses valores, né, agrupados aqui. Eu quero que você agregue eles de acordo com a coluna queimada, usando uma função de soma. Eu podia colocar média aqui, podia colocar mínimo, enfim. E eu quero que você resete o index, a indexação. Vamos rodar isso aqui e aí eu tenho os meus dados mensais, né? Aqui, ó, de acordo com o mês, né? Para cada município. Então, para cada município, eu agreguei os dados mensalmente, né? E aí aqui, então, por exemplo, Costa Marques teve 14 focos de queimada em janeiro de 2022. Espigão do Oeste teve 1, Pimenta Bueno teve 1, Pimenteiras do Oeste teve 2, para janeiro de 2022. Lá no final da minha série temporal, para dezembro de 2023, Porto Velho teve 5, Seringueiras teve 1, Vilhena teve 5 também. Tá? Então, foi agrupado. E aí, olha que interessante,
De quase 9.000 linhas, eu reduzi para 407, mas eu mantive as colunas. Por quê? Porque agora eu agreguei, né, mensalmente. Agora nós vamos criar gráficos com os nosso data frame. Eu estou importando aqui de novo. Eu particularmente gosto de importar uma vez só lá em cima, mas tem gente que gosta de importar aqui. Eu deixei, né, para quem quiser importar. E aí eu falo, ó, usando a função plot, dentro da biblioteca plot, usando a função figure, eu quero que você defina o tamanho da minha figura para uma largura de 10 e uma altura de 6. Então, aqui é largura e altura. E aí, aqui, usando a biblioteca SNS, né, o Seaborn, chame a função lineplot dentro da minha biblioteca SNS, né, aqui, que é a Seaborn. O que eu vou passar de argumento? Data, né, que são dados, né, em inglês, data, vai ser meus dados filtrados mensais. O que eu quero no meu eixo X? A coluna datória. O que eu quero no meu eixo Y? A coluna queimada. Por isso que a gente teve que criar, né, essa coluna queimada aqui, para agregar mensalmente, então contar mensalmente, e depois plotar esses valores agregados mensalmente aqui. E aqui eu estou falando, ó, eu quero que os ticks, né, os valores ali no meu eixo de X, tenham uma rotação de 90 graus. E me mostre isso. Aqui também eu posso editar, né, algumas outras características, né, o título, o label, né, o rótulo do eixo X e o rótulo do eixo Y. Vamos rodar isso aqui. Perfeito. Então aqui eu tenho número de queimadas por mês, né? Aqui no Y, número de queimadas, e no eixo X, a data, né? E a gente pode perceber que de julho até meados de outubro aqui, né, a gente tem muitas queimadas, que é a época da seca aqui no estado, na região amazônica, né? E para 2022 e para 2023 também se repete esse padrão, porém 2023 é menor. E aí aqui esse degradê, né, em azul aqui mostra o intervalo de confiança, né, desses valores, né, a amplitude desses valores de acordo com os dados de todos os municípios. Beleza, mas imagina que eu quero ver um gráfico de barras. Simples, chama a biblioteca Seaborn, chama dentro dessa biblioteca a função barplot e passa seus dados, o que você quer no eixo X, o que você quer no eixo Y, e roda. Pronto. Fechou? Eu vou colocar também um link para essa base de dados aqui que eu estou usando, tá? E aí fica o exercício aqui para vocês de ler o arquivo, selecionar apenas o satélite Aqua e fazer o pré-processamento, né? Criar a coluna de queimada, converter a coluna datetime para o formato data hora, né? Aqui, na verdade, data hora para o formato de data e plotar um gráfico de linhas, beleza? Obrigado, turma, e até a próxima.